Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Cariocão 2024. Aqui na região sudeste é o único campeonato que já começou. O Campeonato Mineiro só começa no meio da próxima semana. E os campeonatos Capixaba e Paulista começam neste fim de semana. E o Cariocão termina a primeira rodada nesta quinta-feira, dia 18/1. Tivemos aí os favoritos, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Nenhum dos quatro perderam os seus jogos. Porém, o atual campeão carioca, o Fluminense, não venceu. Empatou com Volta Redonda fora de casa por 1-1, tomando um gol no final, nos acréscimos lá do segundo tempo. E a gente também vai falar se foi com o time titular, se foi com o time reserva, como é que funcionou essa situação, e também vamos falar os resultados e como ficou a tabela de classificação após essa primeira rodada, beleza? Então vamos lá, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor carioca, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, vamos aqui rapidamente para classificação, como ficou a classificação após a primeira rodada. Bom, interessante, né? São 12 times, são 6 jogos, e tivemos apenas um empate, que foi justamente o último jogo entre Volta Redonda e Fluminense, empate de 1-1. Lembrando que o Fluminense não foi com seu time titular, tá? A gente tem que lembrar que o Fluminense, dos cariocas, na verdade dos brasileiros, foi o último a entrar de férias. Então o Fluminense ainda vai iniciar sua pré-temporada, irmão. Só que o Fluminense também, como aconteceu, né, com o arquirrival Flamengo algumas temporadas, sempre tinha já uma final no início do ano. E geralmente pegava o início do ano muito complicado, com a preparação física não muito em dia, ainda com as pernas pesadas. O Fluminense vai viver. E isso por quê? Porque foi campeão da Libertadores, foi ao Mundial, chegou à final, acabou não ganhou, mas chegou à final, então entrou de férias depois de todo mundo. Então, o Fluminense não foi com seu time principal, foi ali com um ou outro jogador que compõe ali o elenco principal, mas foi ali com muitos garotos de Xerém e acabou empatando de 1-1. Então, a classificação ficou de qual maneira? Bom, Flamengo na primeira colocação com 3 pontos. O Vasco na segunda colocação também com 3 pontos. O Nova Iguaçu na terceira colocação também com 3 pontos. E o Botafogo na quarta colocação com 3 pontos. Esses são os 4 primeiros. Todos têm 3 pontos. Inclusive a Portuguesa tem 3 pontos, porque também venceram a primeira rodada. Mas qual é a diferença? A diferença é o saldo de gols. O Flamengo é o primeiro colocado porque o Flamengo tem um saldo de 4.
gols. O Vasco tem um saldo de 2. O Nova Iguaçu tem um saldo de 1. O Botafogo também tem um saldo de 1. Só que o Nova Iguaçu fez 2 gols. E o Botafogo só fez 1. E a Portuguesa está exatamente igual ao Botafogo. Fez 1 gol e não tomou nenhum. Provavelmente o Botafogo está na frente por uma questão de cartões amarelos. Quem toma menos cartão amarelo ou cartão vermelho leva vantagem. Então, acredito eu que nesse desempate o Botafogo esteja na frente por causa dos cartões amarelos. Aí na 6ª colocação temos o Fluminense, que a gente acabou de falar, com 1 ponto, e Volta Redonda também com 1 ponto. O Fluminense está na 6ª colocação e Volta Redonda na 7ª, provavelmente também por causa de cartões amarelos. Provavelmente Volta Redonda tomou mais cartões amarelos que o Fluminense. Aí na 8ª colocação, Sampaio Correia, porque perdeu o jogo, tem um saldo de -1. O Bangu é o 9º colocado, perdeu também o jogo e tem um saldo de -1. Só que o Sampaio Correia fez um gol e o Bangu não fez nenhum. Então é por isso que o Sampaio Correia está na frente. O Madureira é o 10º colocado, também não marcou pontos, com -1 no saldo, né? O Boa Vista, o 11º, com saldo de -2. E o Audax, o último colocado, na 12ª colocação, com um saldo de -4. Mas nem precisava a gente falar, já que a gente sabe que o Flamengo goleou o Audax. Então, nesse momento, se por acaso o campeonato acabasse, os 4 que iriam para a fase de mata-mata, para as finais do Campeonato Carioca, pelo menos desse primeiro turno, né? Flamengo, Vasco, Nova Iguaçu e Botafogo. Ou seja, o campeão carioca ficaria fora. Irmão, isso não vai acontecer. A gente está apenas na primeira rodada. Então vamos lá agora para os resultados, para os jogos. Bom, tivemos 3 jogos na 4ª e 3 jogos na 5ª. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei, tá? Eu vou arriscar. Desses 6 jogos, o Flamengo fez o jogo fora. O Flamengo foi jogar em Manaus, tá? E pelo que parece, o Flamengo vai ter mais 3 ou 4 jogos do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro. Muitos acham isso ruim e outros acham isso bom. Então você tem que entender os dois lados. Agora, é uma oportunidade, sim, para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, dar uma, como é que eu vou falar? Uma moral para os torcedores dos seus times em outros estádios. Exemplo, se eu não estiver enganado, o Vasco acho que vai jogar no Espírito Santo, tá? Aonde tem muitos torcedores do Vasco. Não é igual eu escutei na Cazé TV. Não é, tá? Não sei quem foi que falou lá na Cazé TV que no Espírito Santo a maioria é Vasco. Não é. Quem conhece o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo é um local onde tem muito mineiro. Se você for no Espírito Santo, se você for lá nas praias do Espírito Santo, você vai ver basicamente camisas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Eu acho que se fizer uma pesquisa no Espírito Santo, talvez tenha mais torcedores de Minas do que do Rio, tá? Lá no Espírito Santo, o próprio Flamengo, quando jogou lá, lotou o estádio. E outros times, igual o Botafogo, igual o Fluminense, quando já tivemos problemas aqui e foram jogar em Cariacica, também encheram o estádio, tá? Então, eu sei que a Cazé TV, cobrindo o Vasco, o Cazé é vascaíno.
mas vamos falar a verdade. Espírito Santo, a maioria não é torcedor do Vasco, não. Tá? O Espírito Santo tem uma divisão ali de torcida e tem um lado muito grande que torce para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Só para lembrar, tá? Aqui é sem mimimi e sem mentirada. Então, tivemos só para terminar o que eu ia falar. Então, o Flamengo jogou fora, jogou em Manaus. Deu quase 45 mil pessoas no estádio lá em Manaus. 45 mil pessoas. Tenho quase que certeza que pode juntar os outros 5 jogos que não deve ter dado a metade. O jogo que deu mais gente foi o do Vasco contra o Boa Vista. Mas eu acho que se juntar todos, não sei se chega a metade do público que deu no jogo do Flamengo. É por isso que talvez, né, esses jogos assim menores não seria uma má ideia os times aqui do Rio agraciar os torcedores de outros estados. Uns não gostam, mas seria uma boa. Não dá para você fazer isso no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Carioca acho que dá para você fazer. Então vamos lá. Portuguesa 1, Bangu 0, Botafogo 1, Madureira 0. O Botafogo dos grandes aqui do Rio é o que precisa entrar em ritmo de jogo mais rápido. Flamengo, Fluminense e Vasco pode ir um pouquinho mais devagar. O Botafogo não. Por quê? Porque o Botafogo tem uma pré-Libertadores batendo já na porta. Então o Botafogo já foi para esse jogo com Tiquinho, com Jefinho, já foi com a cavalaria, né? Ou se não todos, mas quase todos, para esse jogo. Não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo. Mas venceu. Isso é que importa e começa a dar ritmo de jogo, porque o principal objetivo do Botafogo nesse início de temporada não é o Campeonato Carioca. O objetivo principal do Botafogo é chegar à fase de grupos da Libertadores. Não é o Campeonato Carioca. Se tiver que optar entre a pré-Libertadores e o Campeonato Carioca, acredito que o botafoguense vai optar pela pré-Libertadores. Isso é o que eu acho. Mas o Botafogo iniciou vencendo por 1-0. O Flamengo foi com seu time todo principal. A única contratação que o Flamengo fez até agora é apresentada, né? É o De La Cruz, porque parece que na noite desta quinta-feira se definiu que o Flamengo acertou a compra do lateral esquerdo Vinha, que foi do Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras, foi lá para Roma, estava emprestado ao Sassuolo. Parece que foi acertado tudo, já foi liberado, né? Ele já se despediu da galera e o Flamengo está contratando o lateral esquerdo Vinha. Mas ainda não foi anunciado, não foi falado nada, mas é o que saiu na notícia. Mas o Flamengo anunciado só o De La Cruz. O De La Cruz não jogou, tá? Então o Flamengo foi basicamente com o mesmo time que terminou o Campeonato Brasileiro, que terminou 2023. Fez um jogo bem consistente, bem inteligente, ainda com as pernas pesadas, igual o Botafogo, mas fez um jogo bem consistente e taticamente bem interessante, e venceu com uma certa facilidade o Audax. Foi 4-0, mas poderia ter sido demais. Nova Iguaçu 2, Sampaio Correia 1. Olha a laranja mecânica aí, o Nova Iguaçu. Laranjinha. Vasco da Gama 2, Boa Vista 0. O Vasco da Gama está fazendo a pré-temporada, né? Acho que é no Uruguai, se eu não estiver enganado. Também não foi com o time principal, foi com o time ali meio mesclado, né? Meio mexido. Também não foi com o time principal e acabou vencendo de 2-0, iniciando bem o campeonato. É isso
que importa, principalmente em início de temporada. Você sabe que é tudo muito difícil, os outros times já estão treinando há mais tempo, há mais de um mês, então fisicamente eles estão melhores do que os grandes, e o Vasco acabou vencendo de 2-0. O que eu vou falar aqui, eu falaria para qualquer um. Cara, é legal pro torcedor assistir o jogo por um canal do seu time. Acho legal isso, pro torcedor. Agora, para quem não é torcedor, que quer uma narração imparcial, quer um comentário imparcial, é ruim. Eu vi o jogo do Vasco pela Cazé TV. Pô, é chato, porque, na boa, não falam a verdade. Puxam a brasa toda pro lado do Vasco. Eu não tô falando que isso tá errado. Porque se fosse o jogo do Flamengo, no canal da Flá TV, iam puxar pro lado do Flamengo, do Fluminense, ia puxar do lado do Fluminense, do Botafogo. Eu sei que é assim que funciona. Mas para quem não é o torcedor, que quer ver uma transmissão imparcial, tu não consegue. Ainda mais se só estiver passando neste canal. Aí é pior ainda. Você é obrigado a assistir, já que você tem que fazer os comentários. Eu escutei algumas coisas lá na Zé TV que incomoda. O narrador ficar o tempo inteiro falando: acabou o sofrimento, agora é só alegria, agora é só alegria, agora o tempo inteiro. Porra, tá querendo se afirmar e vender uma coisa que parece que em ele acredita, porra. Acho que não tem necessidade disso. Acho que não tem necessidade disso. Eu acho que é muito grande, não precisa ficar o tempo inteiro. Não, torcida, agora é diferente. Eu, particularmente, acho muito chato, tá? E o Vasco venceu por 2-0. E o último jogo foi o jogo que a gente falou, a Volta Redonda 1, Fluminense 1, Fluminense com time. Eu acho que dos 4 grandes, o que estava mais mexido, o que não tinha quase característica nenhuma de time principal, era justamente o Fluminense. Que o Vasco ainda tinha um ou outro ali, uma peça ou outra. O Flamengo estava com o time principal, o Botafogo, basicamente, o time também principal. O que estava mais desfalcado mesmo era o Fluminense, foi justamente o que não ganhou o seu jogo, mas é apenas a primeira rodada. Então tá aí um resumo do que aconteceu no Cariocão 2024, primeira rodada. A segunda rodada será no final de semana, no sábado e no domingo. No sábado 2 jogos e no domingo 4 jogos. Teremos Madureira e Audax e Botafogo e Bangu no sábado. No domingo, Fluminense e Portuguesa, Nova Iguaçu e Flamengo, Volta Redonda e Boa Vista e Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. O Fluminense continua com a garotada de Xerém. O Flamengo vai jogar com o Sub-20, porque o time principal do Flamengo está nos Estados Unidos, então vai jogar com o Sub-20. O Botafogo deve ir com o time principal também para botar ritmo de jogo. E o Vasco também acredito que vá com o time mesclado ali, né, com alguns jogadores, alguns reservas, alguns garotos. Acredito que nessa segunda rodada o único time que vá basicamente com o time principal deva ser o Botafogo. Então tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!